Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Legal Sim. E hoje eu estou muito feliz porque, na verdade, eu estava querendo que esse podcast viesse há bastante tempo. E hoje eu consegui trazer para vocês a nutricionista Priscila Matos. Só que antes, eu preciso avisar vocês que esse podcast, essa querida nutricionista Priscila Matos, vai estar na nossa pós-graduação em alimentação saudável e espiritualidade cristã. Venha e se inscreva logo, porque nós estamos já com as inscrições abertas e você já pode garantir a sua vaga. Então, corre lá e se inscreve na pós-graduação, que acontecerá mensalmente. E uma das professoras é a nossa querida Priscila Matos, nutricionista, e eu vou apresentá-la agora para vocês. A nossa convidada de hoje, ela é nutricionista formada pela Universidade de Brasília, UNB, e ela é especialista também em nutrição clínica funcional pela Universidade Ibirapuera, com parceria com o Centro Valéria Pascoal de Educação em São Paulo. Ela também atua com foco em saúde metabólica, intestinal e na prevenção e tratamento de diabetes tipo 2, utilizando estratégias nutricionais personalizadas, fundamentadas em evidências científicas. Isso é muito importante. Neste podcast, a Priscila vai compartilhar conosco muitas informações claras, práticas e atualizadas para que você possa virar o jogo contra a diabetes e conquistar mais saúde e qualidade de vida. Até porque a gente sabe que hoje muitas pessoas, por carregarem já uma genética de diabetes tipo 2, acham que vão ficar fadadas a esse diagnóstico genético. E não é bem assim. E nós vamos falar sobre isso e muito mais. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, que tem como título de hoje Virando o Jogo contra a Diabetes. Sejam muito bem-vindos. E para você que vai assistir esse podcast, pode deixar suas dúvidas, pode deixar comentários, que com certeza a gente vai encaminhar para a nutricionista Priscila para que possa te dar o feedback. E antes de a gente começar a falar sobre o que nos interessa de verdade, que é sobre diabetes tipo 2, eu quero dar boas-vindas para a Priscila. Priscila, boas-vindas. Seja muito bem-vinda. Nós estávamos ansiosos por esse encontro, porque eu acho que falar sobre diabetes é muito importante, ainda mais quando a gente sabe que hoje boa parte da população está, ou aqueles que não estão caminhando, né, para esse diagnóstico, infelizmente, devido a hábitos nada saudáveis. E a gente vai falar sobre isso também, e é claro que você tem autoridade para falar sobre o assunto, visto que é nutricionista, trabalha nesse assunto, trabalha nesse foco, então a gente precisa alertar a população. Porque hoje, infelizmente, para tudo que a gente abre, pacotinho, tem açúcar lá, e não só aqueles que estão visíveis, mas também aqueles que estão escondidos. Então, para começar, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a questão do que é preciso fazer para que aquele que está nos ouvindo hoje possa evitar desenvolver a diabetes tipo 2. E se, na verdade, evitar o açúcar já é suficiente para prevenir o diabetes tipo 2. Com você, Priscila, fica à vontade para responder essa pergunta aí para nós, para que a gente possa ter todas as nossas dúvidas esclarecidas. Olá, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer aqui a gente discutir um pouco, né, sobre esse assunto, porque ele tem se ampliado. Eu tenho visto que muita gente tem, vamos dizer, contraído, né, a doença, mas na verdade é desenvolvido. E se a gente for pensar nos estudos, né, de avaliação nutricional e também outros estudos que focam no controle, na prevenção do diabetes tipo 2, a gente vai ver que é muito importante manter, por exemplo, um peso saudável, uma rotina regular de atividade física, também uma alimentação equilibrada, um controle do estresse e
fazer exames periódicos, isso é muito importante, principalmente para detectar precocemente. E quanto ao uso de açúcar, a eliminação, a diminuição, não é só isso que a pessoa que precisa controlar, precisa se prevenir, deve fazer. Justamente por causa disso que você falou, doutora Silene, sobre a questão dos açúcares escondidos. É importante, sim, reduzir, tirar, mas nós temos que prestar atenção na ideia da qualidade global da dieta, da alimentação do dia a dia. E é essencial a gente, então, por exemplo, evitar farinhas brancas, porque ali tem sim açúcar. Então, evitar as farinhas brancas de modo geral. Alimentos industrializados, muito importante também, tipo biscoito, pães, massas, especialmente esses que têm farinha branca. Outra coisa, abolir sucos. No dia a dia, preferir comer fruta e, de preferência, frutas de baixo índice glicêmico. Outra coisa também é aumentar fibras. Então, eu gosto muito de recomendar, de incentivar fibras que vêm das verduras, das folhas, mas também grãos, sementes, tudo isso é bom porque vai trazer gorduras boas e também fibras. E aumentar a hidratação. A hidratação ela é muito importante. Então, a gente tem uma recomendação de 35 ml por quilograma de peso. Então, a pessoa tem que checar também se essa hidratação está boa. Eu adorei. Sabe por quê? Porque tem muita gente que vai abrir pacotinho e simplesmente não lê o rótulo. E o açúcar está ali escondido. Né? Um dia desse eu estava vendo uma pessoa que é diabética comendo aqueles produtos para fins diabéticos, para pessoas mesmo que têm controle de açúcar, porque é diabético, até mesmo a pessoa que é pré-diabética, comprando esses pacotinhos. E aí eu sinalizei para ela, você, cuidado, porque esse pacotinho ele diz que é para diabético, mas contém a maltodextrina. E aí a pessoa, mas o que é maltodextrina? A pessoa nem sabe, porque muitas vezes não é educada, né, a ler o rótulo e a entender o rótulo. Então, Priscila, isso é importantíssimo. Começar pelo rótulo, ler o rótulo e ver o que tem, para saber lá o que está escondido, porque são muitos nomes, né, Priscila, que tem o açúcar, né? E já tem aplicativos, né, no celular que fazem leitura de rótulo. Então, assim, tem tido muita facilidade para quem quer fazer controle e prevenção. Exatamente. E eu adorei o que você falou aí da questão das farinhas brancas, né? Porque às vezes o pessoal pensa assim, quando eu fico falando a questão do glúten, do açúcar, do leite, ou seja, quando você tira essas farinhas brancas, você também está evitando essa questão de desenvolver a diabetes e começar lá com o pezinho com a pré-diabetes, né? Exatamente. Perfeito. Olha, gostei muito dessas primeiras dicas e até porque tem muita gente que adora uma frutinha e gosta de tomar aquele suco de fruta, né? Que contém lá, tem 12 laranjas e não sabe o mal que está fazendo, né? Exatamente. Além de você consumir através do suco, carboidrato, ele não vai dar saciedade. Então, é preferível mastigar a fruta, porque a mastigação, ela vai mandar para o cérebro a questão da saciedade também e vai ter a fibra. Então, muitas vezes a gente fica consumindo esse monte de suco industrializado, mesmo com cara de natural, e nos enchendo de caloria que é carboidrato, e que pode comprometer, né, no desenvolvimento, né, ou mesmo na complicação da diabetes. Então, é melhor tomar água, né, do que ficar usando sucos. Então, essa é uma recomendação que eu sempre faço, porque parece tão inocente tomar suco, mas vai roubar espaço para uma alimentação adequada. Exatamente, perfeito. Vamos caminhar para a nossa mais uma pergunta que eu também queria fazer e que vai ajudar muita gente. É a seguinte: quem tem histórico, isso é importante, pessoal, porque eu ouço muita gente falar e ficar fadada essa frase e achar que não tem jeito, né? Quem tem histórico de diabetes pode evitar a doença? Sim, a genética, ela aumenta o risco, mas mudança no estilo de vida pode prevenir o desenvolvimento da diabetes, o aparecimento dela.
vamos pensar numa coisa. Vamos pensar que a gente herde, né, esses genes do diabetes tipo 2. Mas isso não significa obrigatoriamente que você vai desenvolver a doença. E aí você pode me perguntar por quê? Por causa da epigenética. Porque a epigenética, ela é um mecanismo, é um conjunto de mecanismos, na verdade, que liga ou desliga os genes ao longo da nossa vida. Mas não altera o DNA, a fita de DNA não é alterada. Mas esses mecanismos que a gente encontra no nosso estilo de vida são fatores que podem desencadear. E como eu já falei inicialmente, quais são esses fatores no estilo de vida? Alimentação, exercício. Então, a falta de uma alimentação equilibrada, a falta de um exercício regular, um sono ruim, o estresse, né? E até mesmo contato com toxinas, seja elas provenientes da alimentação, né? Alumínio, mercúrio, tantos outros, né? Metais tóxicos, como também do meio ambiente. Então, tudo isso pode fazer essa predisposição. Então, os genes, eles só são, vamos dizer, uma predisposição, mas a expressão e a ativação desses genes depende muito do seu estilo de vida, dos seus hábitos alimentares. Então, vamos supor que você receba essa chave, né, os genes, né, na sua vida familiar, você adquiriu isso, mas o que vai decidir girar essa chave? São os seus hábitos. São eles que vão decidir se vão girar essa chave ou não. Portanto, a genética não é o destino. Você pode receber, mas se você tiver um estilo de vida saudável, você pode reduzir ou até neutralizar o desenvolvimento do diabetes tipo 2, mesmo herdado de forma familiar, mesmo tendo uma carga genética para isso. Excelente, olha, eu sou prova viva disso, tá, gente? Porque a minha avó era diabética, a minha mãe estava se tornando pré-diabética e eu resolvi parar isso ali mesmo. E aí mudei toda a alimentação, minha mãe hoje não tem nem sinal de ser pré-diabética, e aí eu também não, porque eu desliguei essa chave, né? Nós desligamos esse gatilho, a gente não deixa ele ser liberado, porque a gente não se coloca em ambientes que nos proporcionam o acúmulo, o excesso de açúcar. E se a gente for ver hoje, tudo que a gente come tem excesso de açúcar. Tudo que eu digo assim, todo o ultraprocessado está recheado de açúcar. Muito bom, doutora Priscila, muito bom mesmo. Bem, a gente falou da questão da epigenética, que é muito importante, que tem muita gente que não conhecia esse termo e não sabia que podia virar, né, essa chave a favor dela de uma vida saudável, de uma qualidade de vida boa, deixando de pensar que herdou e vai ser sempre assim, não é. Mas uma coisa também importante, em relação ao diabetes tipo 2, ele pode ser revertido? Ou seja, e tem um outro gancho também importante, além dessa pergunta de poder ser revertido, perder peso pode ajudar a reverter o diabetes tipo 2, doutora Priscila? Sim, há evidências científicas que demonstram e sustentam que pode, sim, em muitos casos, ser revertido, especialmente se diagnosticado precocemente. Isso é importante. E quanto ao peso, já tem estudos demonstrando que se a pessoa reduz de 5 a 10% do peso corporal, ela vai ter mais chance de melhorar, assim, significativamente a sensibilidade à insulina e o controle glicêmico. Então, essas duas coisas podem acontecer, de você evitar ou de reverter o diabetes e também de melhorar suas condições durante o emagrecimento. Sabe que tem muita gente, doutora Priscila, que acha assim, pode pensar assim, poxa, essa questão de falar de diabetes tipo 2 não é para mim. Então, eu não tenho problema com açúcar, eu posso continuar comendo açúcar porque eu não tenho predisposição para ser. É assim que funciona? Porque assim, a gente está falando de uma doença que está crescendo, né, muito, isso em termo mundial,
e tem várias campanhas sendo feitas para poder isso ser reduzido, porque está levando à obesidade, está levando a várias outras comorbidades por conta desse gatilho inicial. Agora, uma coisa que é importante, quem não é e quem não tem predisposição para ser, também tem que ter cuidado com esse excesso de açúcar, desse consumo, né, excessivo de açúcar, não é verdade? Isso. É muito importante a gente pensar que, como tem outros fatores que podem disparar esse gatilho, a gente não pode só ficar pensando, eu não como açúcar, tá tudo bem. Por quê? Lembra? Estresse, falta de uma atividade física regular, aumento de peso, e tem muita gente que vai desenvolver diabetes na menopausa. Por quê? Porque vai começando a reter aquela gordura abdominal e ela faz resistência à insulina. E aí a insulina não leva certinho, né, para a célula a glicose e vai ficar no sangue. E isso vai acarretar muito problema, inclusive problemas cardíacos, fora os renais, né? Então, assim, a gente precisa, sim, adotar uma alimentação melhor, para que a gente possa prevenir várias doenças, mas a diabetes é muito fácil, mesmo sem gatilho, por isso, porque a gente pode cansar o nosso pâncreas de estar secretando insulina para os vários alimentos cheios de carboidratos. Então, é muito importante, carboidrato é nossa, vamos dizer, fonte básica de energia, mas a gente não precisa abusar. E está crescendo tanto que eu estava vendo uma pesquisa que foi feita em 2024, dizendo o número de amputamentos de pé por conta do diabetes. Pés, né, sendo amputados por conta da questão do diabetes. Então, é grave isso. Né? As pessoas, muito grave. As pessoas ficam, às vezes, brincando, né? De falar assim, não, mas eu vou comer... E acaba virando um ciclo vicioso, né? Porque você abre um pacotinho de manhã e vai até a noite abrindo o pacotinho e vai se enchendo aí de açúcar, que as consequências não vão ser nada agradáveis, né? E é uma decisão mesmo, porque essa coisa, né, dos industrializados, dos pacotinhos, eles são, assim, perigosos para a gente, né? Então, eu sempre oriento meu paciente a tirar a sua porção, guardar o pacote e comer naquele horário, porque senão, gente, até eu, todo mundo, né? A gente faz isso mesmo, se deixar o pacotinho ali, a gente distraidamente vai comendo. Então, é muito importante a gente também ter esse foco na alimentação, cuidar justamente para isso, né? Para não exagerar, mas poder, muitas vezes, comer um dia ou outro, né? Aquilo que a gente gosta. Doutora, deixa eu puxar um gancho também para uma coisa, uma realidade também que a gente tem visto muito. Crianças com diabetes tipo 2. Não é verdade? Sim, sim, por causa disso. A alimentação piorou muito. A maioria das famílias não tem mais tempo de ajustar, porque ambos, né, geralmente o casal trabalha, ou se é separado, a criança fica de um lar para o outro. Então, as crianças hoje estão comendo muito mal. Eu atendi, não atendo mais criança, mas eu atendi alguns adolescentes. Você vê, assim, adolescentes que chegam para a gente com muita vontade de melhorar a alimentação, mas estão no jogo da vida, né? Então, fica difícil. Crianças que, por exemplo, vamos dizer, quando eram bebês, até a mãe fez aquilo tudo bonitinho, deu fruta, verdura, né? As papinhas e tudo. Então, está gravado isso. E isso, a ciência, ela confirma. Você tem o registro da coisa. Então, a pessoa tem que começar a praticar, né? E muitas crianças, elas dão conta de fazer isso sozinha, mas normalmente na fase ainda juvenil é muito importante os pais estarem atentos para isso, porque as crianças têm escola, muitos deveres de casa, muita coisa que vai, por exemplo, prejudicar para que ela possa ter a consciência. Então, normalmente a gente pede, né, para os pais e para os cuidadores, né, darem essa força para a criança, porque senão vira mesmo crianças obesas, crianças diabéticas, entre outros agravamentos. Certo. E como vai se tornar um adulto, né? Que tipo de comorbidade esse adulto, essa criança que vai se tornar adulto vai ter, né?
Isso. Eu digo isso porque a minha filha mesmo, né, ano retrasado, ela estava já desenvolvendo uma pré-diabetes. Por quê? Porque nessa questão que você falou, Priscila, facilidade. Coloca o suquinho que você olha no rótulo e coloca lá, nutritivo. No rótulo está escrito nutritivo. E aí a mãe acaba confiando. E aí, quando eu fui ver a questão da rotulagem, por isso que eu me dediquei muito a essa parte da rotulagem, leio o rótulo, porque rótulo salva vida. Né? E aí eu tirei dela, e foi pro médico, o médico falou assim, olha, ela tem que tirar. O que ela falou? Assim, olha, eu acho que é os suquinhos que ela está tomando. Eu acho que ela não era assim, começou a tomar esses suquinhos de caixinha, porque quer tomar na facilidade, né? E aí tiramos dela, removemos, passou a comer fibra, comer uma alimentação mais saudável, né? Ou seja, acabou, não tem mais, né? Ela reverteu isso, até porque tem uma genética aí por trás, né? E graças a Deus hoje a glicose dela é normal, nos níveis, né, normais. Agora, doutora Priscila, o que significa remissão do diabetes tipo 2? Então, a remissão significa que a pessoa pode manter os níveis normais de glicose no sangue, mas ela tem que cuidar muito, principalmente, bom, se a pessoa fez um teste genético, ela vai saber se ela tem a carga para diabetes, então ajuda bastante, né? E hoje a gente tem bastante, tem o full DNA, tem outros, né, laboratórios que investigam a genética, que são muito bons. Mas, por exemplo, se a pessoa não sabe, ela vai acompanhar através dos exames, né, como é que está esse nível. Então, outro dia eu recebi um paciente que, de repente, né, a glicose foi lá em cima, e eu falei assim, mas você tem outros exames? Quando eu fui ver, já estava aparecendo, já estava aumentando significativamente. Então, antes de você chegar no limite máximo, não é para esperar. Primeira coisa, não é para esperar. Subiu uma vez, você já tem que ficar de olho, já tem que ajustar a alimentação. Subiu outra vez, tem que ver para ainda investigar o que está acontecendo. Então, pacientes que controlam bem, que fazem exames periodicamente e que fazem um controle na alimentação, praticam atividade física, podem se manter remissos, vão ficar bem. Por quê? Porque estão acompanhando. Pode ser que mais tarde a coisa piore, sim, com envelhecimento, com mudanças de hábito, de estilo de vida, mas você pode ficar nessa remissão, com o diabetes controlado tranquilamente. Perfeito. Vocês estão vendo aí, pessoal? Ela vai estar dando a aula na pós-graduação. Então, é muito mais informação que você vai obter da Priscila. Então, fique atento, se inscreva. Eu vou ficar toda hora alertando vocês. Se inscrevam na pós-graduação, porque vocês vão aprender muito a mudar a sua própria saúde, para que vocês possam influenciar a outros também a mudarem. Doutora Priscila, quais são os pilares do tratamento do diabetes tipo 2? Conta pra gente. Então, já falei um pouco aqui, já dei as pistas e não é muito diferente. Vamos lá, vamos recordar, porque está documentado pelos estudos científicos. Então, o que a gente precisa fazer? Alimentação saudável, e aí a alimentação saudável envolve tudo isso, mais verduras, proteínas mais magras, menos carboidratos, zero açúcar, e não precisa usar adoçante, é adaptar o paladar, tá bem? Adesão aos medicamentos só se indicado e prescrito, porque tem gente, às vezes, que vê que a glicose está alta, fica com medo de se tornar diabético, e daí o que acontece? Minha vizinha, minha colega de trabalho está usando tal, vou comprar. Só que você pode detonar uso de medicamentos indiscriminadamente, pode afetar outros órgãos. Então, tem que fazer os pilares mesmo, alimentação saudável, prática de atividade física, controle de peso, o acompanhamento médico e nutricional e a realização dos exames periódicos. Esses são os pilares já estabelecidos tanto pelas associações de diabéticos quanto pela ciência, pelos estudos. Eu vou entrar numa outra pergunta aqui para você, Priscila, e vou linkar dois assuntos numa mesma pergunta que está tudo a ver, que está relacionado. Em relação aos medicamentos, né, a pergunta que vai ser feita é se os medicamentos
sempre são necessários no tratamento do diabetes tipo 2. E, né, linkado a isso, eu quero fazer uma pergunta que você já até meio que pincelou aí, o que as pessoas fazem, que eu vejo isso muito, acontecendo muito. Pessoas que não são pré-diabéticas, não são diabéticas, não tem nem chance de se tornar, porque a glicose está tudo ali bonitinho, né, estabilizado, e tomam remédio para a glicose não subir, sendo que não são. Né? Então, são duas coisas que você responder. Essa, e se realmente é necessário medicamento, se de repente é sempre, a primeira via de ação não, tá com diabetes tipo 2, já vai direto para os medicamentos. Como é que funciona isso? Então, necessariamente, a gente não precisa de medicamento se foi feito precocemente uma avaliação. Não é necessário. Mas, assim, na experiência, a gente vê que, ao longo do tempo, alguns pacientes, sim, vão precisar de medicamentos. Eu atendo pacientes que controlaram bastante, mas no envelhecimento do próprio corpo, né, com a idade, precisaram de medicamentos, porque tiveram uma mudança no metabolismo, às vezes entram outras doenças que comprometem, né? Então, no início, não necessariamente, mas depois pode, inclusive, pode chegar até precisar de insulina, porque antes a gente falava muito de insulina para o diabetes tipo 1, né? Que não tem mesmo aquela produção necessária, mas hoje usa bastante insulina no diabetes tipo 2 por isso. Mas isso é numa etapa que pode ser postergada, então não necessariamente a pessoa inicialmente vai precisar de medicamento. E a pessoa que usa sem nem precisar está acarretando problemas sérios para várias partes do corpo, como a senhora mesmo disse, né, doutora? Sim, porque a gente tem que lembrar que o medicamento, ele geralmente é desenvolvido pontualmente, né? Então, por exemplo, o de pressão alta é para pressão alta, mas eles eliminam alguns perigos, né? Mas pode afetar outros órgãos. Diabetes também é para ali, para o controle insulínico e glicêmico, mas também pode comprometer outras partes. Então, o medicamento, a gente tem que sempre pensar que ele é o último recurso. Lógico, muitos médicos vão prescrever, porque quando ele vê já o nível que está, ele vai entrar logo para a prevenção das complicações, porque as complicações para o diabetes, né, principalmente o diabético tipo 2, são bem ruins. Então, muitas vezes o médico entra, mas se a pessoa tiver a sensibilidade de se cuidar, de fazer prevenção, de fazer exames de rotina, de melhorar a alimentação, de mudar hábitos alimentares, provavelmente não vai precisar. Doutora, e tem uma outra coisa também. E pessoas que tomam remédio, aí pensa assim, tô tomando remédio e entra no doce, né? Come todo doce que vem pela frente. Vai numa festinha, come bolo confeitado, come salgadinho, se enche de produto ultraprocessado, mas não tem problema, eu tô tomando remédio. Isso é bem comum, viu, doutora Silene? Muito comum. Por quê? Porque a pessoa até acompanha no exame. Não passou do nível máximo, né? Ainda estou aqui dentro daquela faixa que é ampla de laboratório, mas que a gente não quer que ninguém fique nos extremos, né? Então, cada marcador sanguíneo, ele tem um ponto ótimo. Então, a gente quer que a pessoa fique num ponto ótimo naquele marcador. Então, assim, não adianta você falar, que bom, ó, recebi meu exame, não passou, ainda estou aqui abaixo do 100, eu ainda estou pelos 90. Tem que sempre levar em consideração também que se a sua insulina estiver alta, né, não precisa... O que é o ideal, por exemplo, de uma insulina? Ela ficar em torno de 5, 6, alguns até falam um pouquinho mais, 8, mas assim, nunca lá tendendo para os 25, que é o que geralmente é a faixa que o laboratório dá. Então, assim, não adianta você, porque, gente, é muito sutil, e a diabetes, ela é uma doença escondida e que ela aparece de repente. Então, às vezes, de um exame para o outro, que você estava legal,
né, controlando, mas comendo, né, com fartura, porque os seus exames estão legal, pode ser que num outro momento dispare. Por quê? Porque você está dando regularmente um alimento que não é bom, né? Então, assim, a gente pode ter prazer na vida com a alimentação? Pode, mas você não pode fazer disso para fugir e para, vamos dizer, agradar, né, o seu ego, a sua condição emocional. Você tem que tratar tudo isso, o seu estresse. Então, não vai resolver. Você está estressado e ainda comer um doce. Ah, estressada, então vou comer agora aquela alimentação cheia de farinha branca e não ter fibra no meio da alimentação. Então, isso que a gente tem que sempre tomar cuidado, porque ela é uma doença que ela pode te pegar assim de surpresa e já num nível importante. Perfeito. Você estava falando, Priscila, da questão da alimentação. Vamos falar, então, sobre essa questão. Qual é a importância da alimentação no tratamento do diabetes tipo 2? Porque a gente sabe que existe a terapia nutricional, né, no diabetes tipo 2 e também no diabetes mellitus, né? E aí eu queria saber o seguinte, porque tem muita gente que fala assim, bem, estou diabético, tenho esse problema e eu compro meus produtos todos para que essa glicose não sobe, fico controlando, só que muitas vezes acaba comprando produtos ultraprocessados errados, que muitas vezes está mascarando ali quantidade de açúcar que tem outros nomes, porque às vezes a pessoa diz assim, não tem açúcar não é o primeiro ingrediente. Tem outros, mas não é açúcar. Mas às vezes tem ali escondido outros nomes que, infelizmente, o consumidor não sabe. E aí, com isso, nunca se aposta, né? A glicose nunca baixa. Estou me alimentando bem, né, entre aspas, né? A alimentação de verdade que a pessoa deve seguir, por exemplo, um café da manhã para um diabético, como tem que ser um café da manhã para o diabético, como que ele tem que começar comendo, para que ele possa fazer com que esse pico não suba, ele possa ir dando aquela controlada, né, na questão da glicemia dele. Então, a alimentação é fundamental. Por quê? Você só vai metabolizar o que entra. Então, você tem que ter consciência do que você está comendo. Por isso a gente fala muito em foco, né? De você prestar atenção o que você está escolhendo, não ir para o supermercado com muita fome, porque senão você vai encher seu carrinho, né? E se você armazenar em casa, você vai ter fácil, né? É só buscar. Então, assim, a alimentação ela é fundamental, tanto na prevenção quanto no controle. E, vamos dizer, a gente precisa avaliar, né, a rotina da pessoa e as preferências. Então, eu gosto sempre de fazer o plano bem individualizado. Por quê? Porque aí a gente vai orientando. Mas, geralmente, são mudanças muito importantes que a gente tem que fazer. Então, assim, não adianta, e você que trabalha, né, com essa coisa, né, de tirar trigo, açúcar, né, do seu triplo exclusão, você sabe que, geralmente, é muito perigoso que a pessoa quer substituir. Ah, eu ouvi falar que então tá, então não vou comer pão branco, vou substituir pela tapioca, pelo cuscuz? Sim, mas o que acontece? É carboidrato de todo jeito. Você está substituindo, tirando o trigo para não desenvolver problemas a respeito, né, do glúten. Mas, e também, né, tem estudos, e até tem um cientista que ele tem um livro, né, sobre aquela obesidade, aquela barriga, né, de glúten. Então, mas assim, a pessoa vai muitas vezes, e aí o que acontece? Vai ficar aquele carboidrato ali exigindo que a insulina leve o carboidrato, né, a glicose, né, para dentro da célula. Mas aí, o que é importante? Para quem quer controlar, para quem quer ter uma alimentação boa, precisa fazer escolhas de boas proteínas junto. Então, tá, o café da manhã, a gente sempre comeu um pãozinho, né? Ai, que dureza tirar. Ah, mas eu também sou intolerante, não dá para comer leite. Então, o ovo foi uma coisa que surgiu e a maioria sabe, só que tem gente que enjoa. Então, muitas vezes a gente tem que variar. Então, a gente fala para a pessoa, come uma sardinha, né? Então, a gente tem que sempre ter uma proteína. O ovo,
a gente considera um alimento completo. Se você for pensar que você gera um ser vivo dentro do ovo, ele tem todos os nutrientes. Então, ele é bom para a gente. Só quem tiver alergia, albumina, né, quem tiver alguma intolerância, é que vai evitar, mas, de modo geral, ele é muito bom. E ele é, assim, vamos dizer, uma proteína que ela é versátil. Você pode fazer um ovo mexido, pode fazer um omelete. Então, assim, é bem versátil, né? Pode misturar com outras coisas. Então, até com verduras. Tem muita gente que faz com cenoura, com outras verduras. Por quê? Você tem que aumentar em cada refeição parte da proteína para ela segurar a saída no estômago e você ter tempo de fazer toda a metabolização, a absorção com a insulina que você tem, e precisa de fibra também. Então, proteína e fibra são muito importantes. No almoço, por exemplo, você comer uma alimentação que tem a sua proteína de escolha, e aí vai depender, né, como que está a situação da pessoa. Você pode até ter um arrozinho integral, se você gosta. Muita gente hoje nem come mais arroz, é bastante interessante, porque a maioria já começou a adotar isso, uma alimentação melhor, né? Mas você tem que ter legumes coloridos e tem que ter verduras cruas. E isso é muito importante na alimentação. E isso pode se repetir no jantar ou parecido com o café da manhã. Mas a gente tem outras coisas também, quando a gente atende individualmente, a gente vai criando, né, outras opções. E nos intervalos? Bem, essa é uma coisa que a gente tem mudado na nutrição funcional, que é fazer com que as 3 refeições sejam suficientes para não precisar ficar, porque antigamente a gente falava muito, né, de fazer 6 refeições, e hoje a gente está tentando ajustar para aquelas antigas 3 refeições, né, que os nossos avós faziam. Mas vamos supor, mas eu gosto de comer uma fruta no meio da manhã ou à tarde, me dá aquela fome. Ótimo, pode comer uma fruta, prefira de índice glicêmico, acha a lista, pergunta para a gente qual é, mas coloque junto ou uma castanha ou uma semente, tipo semente de chia, eu gosto muito. Eu gosto de hidratar ela, ou num leite vegetal, né, que você possa jogar, ou então eu estou usando agora um esquema de hidratar ela no suco de uva e jogar por cima da fruta. Aí você tem proteína, você tem fibra para você segurar e não ter picos de glicose. Isso que é importante. Adorei as dicas. Gente, vocês estão com o papelzinho anotando isso aí. É bom que vocês podem voltar ao vídeo e ficar vendo toda hora. Muito boas dicas, excelente. E tem outra, doutora Silene, é muito importante porque, assim, você pode, no acompanhamento nutricional, fazer os ajustes necessários, né? Então, assim, e isso é importante para evitar os riscos de complicações do diabetes, né? Que são problemas cardiovasculares, problemas renais, né? Fora pé diabético e acúmulo de gordura abdominal, então tem tudo isso. Por isso que é importante, né? A alimentação adequada é fundamental. Excelente. Ó, fica a dica. Eu sempre falo isso nos meus cursos, na minha degustação, nas palestras. Cuidado com a tapioca, né? Porque o pessoal pensa que, vamos para a tapioca. Cuidado. Atividade física, doutora Priscila, é importante no tratamento? Sim. Estudos reforçam que a prática de atividade física irregular, falei irregular, não, é regular, aquela prática que você faz regularmente, ela é muito importante para a sensibilidade à insulina. Então, quem pratica atividade física vai ter melhor controle da glicose, porque vai estar ativando melhor essa sensibilidade da insulina. E mais, a atividade física reduz risco de doenças cardiovasculares, e isso é muito importante, tanto na prevenção, quanto para quem já está diagnosticado com diabetes tipo 2. Tá vendo aí, gente? Pessoal, vamos nos exercitar, vamos caminhar. Quem não gosta de correr, caminha, vai para academia, mas não pode ficar parado, porque carro velho, né? Carro parado, carro velho, não funciona, e olha só como que acontece, é igualzinho o nosso corpo, porque nós somos uma máquina, né? Que precisa estar o tempo todo em movimento para que possa funcionar bem. Em relação ainda a essa questão
do diabetes tipo 2. Quem já tem o diagnóstico, né, já tem esse diagnóstico de diabetes tipo 2, pode ainda assim ter uma vida saudável? Sim, pode sim. O que a gente precisa é justamente fazer esse controle, acompanhar o controle com os exames, checar sempre se a alimentação está boa, se está saindo um pouco para fora, né? Então, assim, geralmente eu gosto muito de fazer o acompanhamento de exames também laboratoriais. Eu uso muito essa coisa de, se o médico não pediu, eu peço até para a pessoa confirmar, né, no convênio médico, se eles autorizam, né, pedido, porque nós somos respaldados por lei, nós podemos fazer pedidos de exames laboratoriais, mas tem muito convênio que não aceita. Apesar de que, assim, a minha alegria é que eu estou vendo que cada vez mais os convênios estão deixando a gente pedir. Então, isso é muito bom para o acompanhamento do paciente. E eu gosto muito, na minha prática clínica nutricional, priorizar alguns exames. Então, por exemplo, acompanhamento do diabetes tipo 2, a gente pede muito a hemoglobina glicada, porque ela traz para a gente uma visão abrangente de como que está esse controle glicêmico, porque ela tem uma vida útil de uns 3 meses, então ela é muito boa para a gente ver como é que está a adesão do paciente, como é que está, né, o prognóstico dele a longo prazo. E isso, da gente fazer esse controle, a gente reduz, né, as complicações e também pode fazer os ajustes na alimentação. Então, se a gente vê lá que a hemoglobina glicada está querendo subir, depois de 3 meses, depois de novo, aí a gente tem que fazer ajustes importantes. E o médico vai pensar na questão de medicamentos. Mas tem outros marcadores também sanguíneos que a gente gosta de pedir, né? Que, por exemplo, fazer o perfil lipídico, ver colesterol, ver triglicerídeo. Eu gosto muito de ver triglicerídeo, porque às vezes a glicose está boa, mas o triglicerídeo está lá em cima. E triglicerídeo é carboidrato da alimentação normal que a gente come, principalmente quando a gente não está comendo fibras para dar saciedade, para não precisar ingerir um pouco mais do carboidrato. Então, é muito bom fazer esse acompanhamento. Também a gente faz o acompanhamento de marcadores de função renal, tipo a creatinina, que é um marcador importante, né, de lesão renal, e também eu gosto de acompanhar a taxa de filtração glomerular, porque ela vai mostrando, né, as faixas, né, de controle. Com o envelhecimento, a gente perde um pouco, né, dessa força na filtração glomerular, mas quem descuida, gente, da alimentação e de todos aqueles aspectos que são os pilares, né, para o controle, vai ter um aceleramento nessa taxa de filtração glomerular. E também a gente acompanha a microalbuminúria na urina, e os médicos normalmente vão acompanhar fundo de olho, pé diabético, entre outros marcadores, né, para poder, então, verificar se vai precisar de medicamento ou não. Hoje está muito bom, porque a maioria dos médicos manda logo para o nutricionista para ajustar a alimentação, para evitar, né, essa coisa de ficar dando tanto medicamento, porque eles sabem que vão comprometer outros órgãos. Então, gente, a alimentação é nosso remédio. Hipócrates já dizia, né? Faça do seu remédio a sua alimentação e da sua alimentação o seu remédio. Tá? Não estou falando exatamente a frase, mas é isso. Mas é exatamente isso. Sim, por exemplo, imagine uma pessoa, doutora Priscila, com uma hemoglobina glicada 5,8 mais uma glicose 94. Então, aí já precisa ficar alerta. Geralmente, a gente fica alerta e eu falo para a pessoa, olha, vamos tentar repetir esse exame antes de 3 meses, né? Justamente para você ver o que está acontecendo. Agora, se, por exemplo, ela se manteve, depende também, né? Porque às vezes eu recebo um exame que da data do exame já passou os 3 meses, aí a gente vê logo a hemoglobina glicada, aí eu falo, não, vamos ver o que aconteceu, né? Mas se é um exame recente, a gente pode esperar um pouco mais, né? E pode ir fazendo uma glicemia uma vez ou outra, né? Até não é caro se você faz
particular, né, para ver. Porque se ela estiver aumentando, ou até a sua estimativa média glicêmica estiver aumentando, aí já é um alerta. Mas a gente só vai ter o perfil dessa hemoglobina quando faz o acompanhamento de 3 em 3 meses, que aí ela vai poder ter essa variação e mostrar para a gente o que está acontecendo. E assim, o que é o mais importante desses três, né? A estimativa média, né? Ou a glicemia ou a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada, ela é muito importante para o controle, para o acompanhamento. A glicemia, aquela que a gente faz, ela é pontual, ela é daquele momento. Por isso, a hemoglobina é um marcador mais sensível, ele é melhor. Porque, assim, pode ser que naquele dia você fez um jejum muito prolongado, e aí a glicose abaixou demais. E outra, gente, a gente não pode pensar que porque tem sempre uma glicemia lá de 70, tá tudo bem. Por quê? Porque muitos estudos mostram que glicemia baixa pode ser também um marcador que está demonstrando que pode haver um desenvolvimento de diabetes. Então, nem muito alta, nem muito baixa. Então, por isso a hemoglobina glicada, ela vem para ajudar a gente. E aí tem outros, né? O Roma-IR, outros que são suporte, né? Que aí a gente vai fazer na leitura. Mas a glicemia, né, feita na rotina de exame e a hemoglobina glicada são fundamentais. E tem como a pessoa que está com uma hemoglobina glicada 5,8 baixar com a alimentação? Sim, sim, pode baixar. Lógico que a gente tem que acompanhar, né? Porque tem pacientes que já estão resistentes, né? Então, assim, a gente não consegue baixar tanto, mas dá para baixar. Sim, já tive pacientes que a gente costuma baixar. Até mesmo meu pai, que era mais, assim, brincalhão, e enquanto tinha o remedinho, ele gostava de usar, mas a gente conseguia. Então, assim, já mostrei também outros pacientes que níveis da hemoglobina glicada descendo. Então, é possível, porque é aquela ideia da mudança, né? Então, assim, é possível. E ela vai ser um marcador muito importante quando baixa. Não importa se seja um pontinho. O importante é que ela não aumentou. Por quê? Como ela é um marcador que tem uma vida útil de 3 meses, a gente não espera que ela caia de supetão, igual a glicose. A glicose, a gente faz questão que ela dê uma caída boa, mas a hemoglobina glicada, ela vai cair de pontinho em pontinho, então não pode ficar frustrado, né? A gente tem que acompanhar. Então, alimentação saudável e atividade física ajuda, né? Ajuda muito. Ok. Diabetes tipo 2, tem cura? Então, essa é uma pergunta que eu sei que muitos gostariam de dizer que tivesse, mas não tem. Uma vez instalada, não tem cura definitiva. Mas lembra daquelas mudanças intensas no estilo de vida, na sua alimentação, atividade física? Então, isso pode te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, fazer uma prevenção melhor. Então, assim, uma vez instalado a diabetes, uma vez que expressou, uma vez que está lá já instalada mesmo no nosso corpo, é mais difícil. Aí vai ser a prevenção para evitar complicações e para viver uma vida abundante, uma vida saudável, uma vida plena. Então, você pode ter um diabetes, mas viver plenamente, com marcadores baixos, né? Controlando, fazendo todo o acompanhamento, você vai, eu diria que você se sentiria curada, entende? Ou curado, por quê? Porque você vai se sentir bem, vai ter qualidade de vida, né? Mas, assim, se a gente for pensar pelo aspecto da doença, definitivamente não tem cura. Entendi. E uma outra coisa que eu queria perguntar imagine, e a pessoa que, porque existe, eu mesmo já tive pessoas que, quando encomendam nossos kits para reduzir glicose, reduzir colesterol, o LDL, triglicerídeo, ela fala, poxa, a minha hemoglobina glicada está a 5,8, a minha glicose fica ali 90, 92, eu não como doce, não como esses pães
eu não como farinha branca, e ainda assim vem esse resultado? Então, aí, gente, a gente precisa avaliar bem o paciente, né? E nós, como nutricionista, muitas vezes conseguimos ver isso antecipadamente, porque os médicos muitas vezes não têm tempo, né, de fazer aquela avaliação completa, e a gente faz, né? E a gente muitas vezes observa que tem um estresse preponderante ali, e esse estresse, ele vai atrapalhar. Começa, às vezes, lá no intestino, numa disfunção, né, do intestino, numa falta de melhorar a inflamação que está ocorrendo, a desbiose ali naquele intestino, e jogando muito estresse, e a pessoa não faz gestão desse estresse. Então, a gente sempre precisa pensar que hoje, com a vida agitada que a gente tem, com tantos problemas, a gente precisa fazer gestão do estresse. Tem que melhorar o sono, porque ele também pode fazer esses gatilhos e não permitir que você evolua no modo bom nos seus exames, nos seus marcadores. Então, sono, estresse, eles são muito hoje facilitadores quando não estão geridos de forma adequada, eles são muito facilitadores para atrapalhar a gente nesses marcadores. Então, tem que fazer mesmo, tem que ter foco na alimentação, tem que ter atividade física prazerosa, se possível, não só malhar em academia, ficar mais estressado ainda. Não, faz uma atividade lúdica, né? Ou então faz atividades desestressantes, como yoga, pilates. Então, assim, hoje tem bastante. Você pode também fazer como é que a gente fala? Um desestresse da mente, né? Que tem muitos hoje meditações que são teleguiadas, você pode escolher desde meditações com versículos bíblicos que possam te apoiar, quanto outros também, né? Outras meditações que possam te conduzir a momentos mais leves. Então, hoje a gente quase que precisa colocar mesmo na prática diária, viu? Porque a gente tem muito volume de informação, então a gente precisa desestressar, né? E não adianta, por exemplo, então, eu gosto de vinho, por exemplo, mas não adianta você falar, vou desestressar com vinho. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que buscar mecanismos de desestresse que são saudáveis, que são adequados. Olha, parece até que estava conectado nessa pergunta, porque isso é bem. Era justamente a resposta que eu queria ouvir, a questão do estresse. Porque eu mesma já passei por isso, né? Eu não como açúcar, né? Não coloco açúcar. Lá em casa não tem açúcar. E ainda, uma vez, até uma época, eu fiz exame e me deparei com a minha hemoglobina glicada não estava um pouquinho alterada. Eu disse, gente, mas como pode? Aí quando eu levei na minha gastro, eu disse, não, eu já sei, tá? Estava estressada. Aí quando você vai no médico, depois acabou, tá normal. Aí eu falei assim, era o estresse. Não estava dormindo bem, eu estava dormindo, tipo, ia pra cama 2 horas da manhã e acordava 6 horas da manhã. Não tem quem aguente, mesmo não comendo açúcar, né? Nem farinha branca, nem acontece. Exatamente. Cada pessoa, na verdade, por exemplo, no acompanhamento nutricional, eu consigo ajudar a pessoa que faz, né, o acompanhamento, quais são, vamos dizer, qual é o órgão gatilho, né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Por quê? Porque o nosso sistema imune, ele vai protegendo a gente, mas tem hora que não dá. Então, pode estourar mesmo, né, na hemoglobina glicada por causa de um estresse, né? E pode, nossa, gente, tem muita coisa, então a gente vai no dia a dia, por exemplo, você reconheceu que esse estresse, esse volume de trabalho não te fez bem, mesmo que não comia açúcar, mesmo que cuidava de uma alimentação com mais fibra, né, sem farinha branca e tudo, alguma coisa aconteceu que seu organismo falou, peraí, ó, ainda não está perfeitinho, então vamos ajustar. E foi muito bom que você conseguiu ver isso, né? E a gente tem que ficar atento justamente, porque, gente, o nosso corpo dá sinais, nosso corpo dá sinais. E os exames, eles só vão, vamos dizer, interpretar esses sinais.
Mas se você estiver atento aos seus sintomas, aos sinais que o seu corpo está dando, você vai conseguir ter uma gestão muito boa de toda a sua saúde. Então, é isso mesmo, cada um vai ter um órgão de choque, tá? Com essas coisas de estilo de vida, com pressões, né, com estresse. Então, é vigiar. Exatamente. Olha, perfeito. Olha, passou tão rápido que a gente já está já nos minutos finais. Mas foi excelente. Eu acho que isso aqui pede um segundo encontro. Se Deus quiser, nós vamos ter com outro assunto que nós vamos propor para a doutora Priscila, para a gente trazer aqui para vocês, para poder elucidar mais dúvidas. E vocês, por favor, coloquem as dúvidas de vocês aí, para que a gente possa trazer de novo a doutora Priscila para falar para a gente. Mas nós vamos deixar agora essa palavra final com a doutora Priscila. Qual a principal mensagem para quem quer se prevenir ou para a pessoa que vive com diabetes tipo 2? Então, minha primeira mensagem é que o diabetes tipo 2 é evitável. Você não precisa, mesmo que você traga essa carga genética, lembra? A chave é aquele gene, mas você, com a sua modificação de hábitos, vai girar ou não essa chave. Então, primeira coisa é isso, prevenção. Tanto se você tem carga genética ou não. E a segunda é se já foi diagnosticado com diabetes, você tem chance de melhorar. Se está no início, pode ter remissão. Se já tiver mais desenvolvido, você pode ter uma qualidade de vida muito boa. E aí é lembrar, gente, daqueles pilares: alimentação, atividade física, controle de estresse, evitar toxinas de alimentos, evitar, né, aqueles industrializados, fazer o controle de peso, né, ter foco em tudo que você faz, prestar atenção no que você está fazendo. Esses pilares, eu vou dizer que são o mínimo que a gente pode fazer para a gente ter saúde e qualidade de vida. Então, meu incentivo para você, nesse momento, faça controle, dá uma checadinha, faça mudanças de hábitos alimentares, inclua uma atividade física regular, faça gestão do estresse e do seu peso, e aí você vai ver a transformação que você pode fazer na sua vida, na sua saúde e na sua qualidade de vida. Muito boas informações, doutora Priscila. A nossa gratidão pela sua participação. Muito obrigada, foi enriquecedor. E você que está aí, você sabe que você pode aprender mais, você sabe que você pode elucidar mais dúvidas que você tem em relação a esse assunto, porque está aí de portas abertas para você a pós-graduação em alimentação saudável e espiritualidade cristã, onde a nutricionista Priscila de Matos vai estar lecionando aí um dos módulos, ou quem sabe mais de um módulo até. E, doutora Priscila, a minha eterna gratidão pela sua vida, que Deus possa continuar usando a sua vida para abrir os olhos e para reeducar muitas pessoas para que elas possam aí viver e não sobreviver. Porque é o que eu costumo dizer, tem muita gente que está sobrevivendo. Eu que agradeço mesmo. Eu agradeço, doutora Silene, para mim foi muito bom participar e poder falar um pouquinho disso, porque a gente vê que há chance, sim, da gente viver uma vida melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. E esse foi o nosso podcast de hoje, Virando o Jogo contra a Diabetes. E lembre-se, o jogo só vira quando você decide agir. Sua saúde está nas suas mãos. Então, nós nos encontramos, espero encontrar você na sala de aula, lá no módulo da doutora Priscila de Matos, em todos os outros que nós vamos ter. E vamos viver e deixar de sobreviver. Pare de se alimentar de forma errada, com produtos ultraprocessados, tomar remédio, ficar bem, se alimentar de novo de coisas erradas e ficar nesse ciclo vicioso. Você tem que dar um basta nisso, porque
a indústria farmacêutica, a indústria dos ultraprocessados estão unidos, mas não estão preocupados com a sua saúde. Estão preocupados com a doença, porque lucra com a doença. Então, vamos dar um reviravolta nisso e vamos nos preocupar com a nossa saúde. Quer ver seus filhos crescerem, seus netos crescerem, né? Você ter vida com qualidade. Então, vamos deixar, não vamos modificar, não vamos dar partida aí nessa chave, vamos modificar hoje mesmo a nossa alimentação. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês possam hoje mesmo se inscrever na pós-graduação. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro com mais um podcast. Vamos correr atrás de mais pessoas gabaritadas para poder trazer ensinamentos que mudem a sua vida, que mudem a sua saúde para melhor. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém.